Oi, gente! Que bom que vocês estão aqui com a gente, começando mais um episódio do nosso podcast Raízes Ouro Verde. Esse produto que está sendo tão especial aqui pra gente, que tem celebrado os 35 anos da cooperativa Sicredi Ouro Verde. Por aqui nós já recebemos muitas histórias, muitas pessoas, né, Camila, que já passaram com a gente desde a primeira temporada, que contou as histórias aí dos municípios da nossa área de atuação da cooperativa. Agora, nessa segunda temporada, onde estamos falando da relevância das parcerias, da presença na comunidade e tudo Como isso. é o nosso impacto real, né? Exatamente, o nosso impacto com as pessoas que estão com a gente no dia a dia. E hoje não vai ser diferente, né? Só que antes da gente começar a falar desse episódio de hoje, que certamente será muito importante para essa trajetória, gostaria só de fazer um lembrete para que você continue acompanhando. Se ainda não assistiu ou se já assistiu e quer rever os episódios, todos estão disponíveis no nosso site, sicrediouroverde35anos.com.br, e os cortes, os melhores momentos, vamos dizer assim, estão disponíveis nas nossas redes sociais oficiais, no Instagram, também no Facebook e, claro, nas principais plataformas de podcast. Então dá para assistir em qualquer lugar e onde quiser, né, Camila? Acompanhe a gente por lá, porque tem muita coisa boa que já foi produzida e tem muitos episódios Muito vindo mais. aí ainda. Então hoje, como o Bruno falou, a gente continua na nossa temporada sobre a relevância e hoje é um assunto muito querido por nós, que é a nossa relevância na educação. A Sicredi Ouro Verde, ela atua na educação com muitas frentes. A educação financeira, por meio de vários programas, como as cooperativas escolares, Sim, que a gente já já estiveram. conversou, né? Recebemos alunos das cooperativas escolares aqui alguns episódios atrás. Mas hoje nós vamos falar sobre um programa que é o maior programa de responsabilidade social do Sicredi e que acontece nos 15 municípios da área de atuação aqui da Sicredi Ouro Verde, que é o programa A União Faz a Vida. E para isso, a gente trouxe aqui para o nosso estúdio, e a gente já de antemão agradece a presença de duas acreditadoras, se é que podemos falar assim, do programa União Faz a Vida, duas acreditadoras da educação. A secretária de Educação de Nova Mutum, dona Helena Maria Mas Lima, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a secretária de Educação de Itaiangá, Silvana Dalmolin Veuel. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria receber vocês aqui para esse nosso episódio do Raízes Ouro Verde. A alegria é nossa. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estarmos aqui hoje. A trajetória do União Faz a Vida, do programa União Faz a Vida, ela é muito intensa e muito linda de acompanhar, né, Camila? Muito. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, realmente contar essa história aí de quase 20 anos, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais da dona Helena, um pouco mais da Silvana, para que contem pra gente, né, quem são, falar um pouquinho relacionado às raízes de vocês, que é justamente como a gente inicia os nossos podcasts, trazendo as raízes dos nossos convidados. Então se apresentem pra gente, contando a questão da trajetória pessoal, profissional, e como que chegaram, né, até essa atuação na educação. Obrigada. Bom, eu sou a professora Helena, né? Filha de pais imigrantes que vieram da Alemanha. Então, para falar de raízes, eu acho que a gente tem que ter a base principal, que é a família. Então, hoje, lembrando de toda essa trajetória que tive até nesse momento, eu tenho assim um grande orgulho de fazer parte de uma família que veio para o Brasil, teve assim muitos desafios. Meu pai veio na década de 20, né? 1920. E chegando aqui, a gente vê também todo o trabalho que foi de cooperação que já havia naquele momento. As pessoas precisavam umas das outras para sobreviverem, não sabiam a língua daqui, não sabiam se comunicar, mas venceram, conseguiram vencer, constituíram suas famílias, e eu estou aqui hoje para contar um pouco dessa história. Então, estou aí já na educação há bastante tempo, há 42 anos como educadora. Nesses 42 anos, foram sempre na vida pública, sempre trabalhei em escola pública. Tive um momento em que vim para Nova Mutum, que fiquei alguns anos trabalhando na SENEC, mas a SENEC também é uma escola da comunidade, né? É uma escola filantrópica.
E associada à SENEC também, eu, concomitante, já trabalhava também em escola na rede municipal. Então, foram bastante desafios. Tenho 2 filhos. Vim para cá em Nova Mutum em 94. 94, graças a Deus, a gente já tinha os pioneiros que já desbravaram o município, né? Então, a gente pegou um município muito pequeno ainda, com uma população muito pequena, mas ela já estava muito bem constituída. Então, assim, a gente fica muito feliz por fazer parte dessa comunidade. Nesse período, eu também fiquei viúva, mas consegui, graças a Deus e graças ao município, dar continuidade aos estudos dos meus filhos, à minha profissão, né? E aí, hoje, estou aqui já como professora, diretora, coordenadora e secretária de educação. E, com certeza, ainda temos muito a contribuir, né, para que a gente possa aí ter uma educação cada vez mais de qualidade. Então, eu sou Silvana, filha da Ilídia, do Valentim, irmã do Juliano e do Fabiano, esposa do Anders, mãe do André, né? A minha trajetória pela educação, sou de uma família de educadores, minha mãe professora, minhas tias e tios, né, do lado do meu pai também, mestres, que inspiraram, né? Fiz o antigo magistério, iniciei meus trabalhos nas escolas do interior, multisseriada, onde que a professora ela administrava aulas da primeira série ao 4º ano, era a merendeira, era responsável pela limpeza da escola. Porém, as escolas, assim, traz uma saudade muito grande, porque a comunidade abraçava a escola e todo esse processo de organização era feito com os pais muito presentes, os alunos também com a responsabilidade. No Sul, então, em Santa Catarina, onde que eu iniciei essa trajetória, um lugar frio, de invernos bem rigorosos. Então, as crianças chegavam, tiravam o calçado, já tinha uma pantufa, um outro calçado para adentrar na sala. E a aprendizagem acontecia, fluía, uma naturalidade muito grande. Depois do magistério, ingressei, então, no curso de História. E, em 2000, iniciei a especialização de História e Historiografia do Brasil. Essa pós-graduação, na realidade, ela já me prospectou a minha vinda também para o Mato Grosso. Então, as aulas eu fiz em Curitiba e aí depois eu já vim aqui para finalizar os trabalhos já em Itanhangá. Então, a minha trajetória de Santa Catarina para o Mato Grosso foi diretamente para Itanhangá, um município recém-criado. Porém, não tínhamos prefeito na época, 170 km de estrada de chão, de Lucas do Rio Verde, você saía, era tudo chão. Mas lá já tinha uma comunidade estruturada, as escolas, onde que a energia era só de motor, então aquele barulhão durante o adentrar da noite, né? E, nas escolas a gente tinha, né, esse motor que funcionava. A questão desse período de adaptação, a comunidade muito acolhedora, né? E o trabalho. Então, eu encontrei oportunidade de trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E isso foi fortalecendo os laços com a comunidade. A comunidade nos acolheu, porque da família, meu esposo veio logo em seguida, que eu já era casada, mas vim no primeiro ano sozinha, e as famílias foram acolhendo. Então, eu tive novas famílias, né, e que supriram essa falta. E aí, muito forte, o amor pela educação, né, o acreditar na comunidade.
E isso são aí 23 anos de Itanhangá acreditando na educação e na transformação das pessoas, né? Que a gente precisa acreditar nessas pessoas que a gente está envolvida. Então, depois, Itanhangá me proporcionou a questão de novas especializações, de um mestrado em desenvolvimento local, que a gente precisa ir além dos muros da escola, né? E hoje a gente está nesse desafio enquanto iniciante nessa jornada de secretária de educação, porém professora de sala de aula, assessora do programa União Faz a Vida, e hoje essa oportunidade de estar junto aí com uma grande inspiradora na questão de gestora municipal, que é a dona Helena. As duas trouxeram exemplos, né, de cooperação nas duas comunidades. A gente sabe que são 2 municípios que têm, né, a cooperação muito forte. Então, eu queria resgatar, para a gente começar efetivamente a nossa conversa, né, o tema da nossa conversa de hoje, relembrar um pouquinho como que foi a chegada do União Faz a Vida nessas duas, né, localidades. Em Nova Mutum, em que a gente está prestes a completar 20 anos, que foi o primeiro município de Mato Grosso a receber o programa União Faz a Vida. E em Itanhangá, que foi um pouquinho depois, mas que foi toda uma mobilização da comunidade para receber, né, esse programa. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi isso. Começamos aqui? Por favor, dona Helena, pioneira em Nova então Mutum. tá bom. Tem prioridade certeza. nesse momento. Eu estava na Secretaria de Educação na época da implantação, né, do programa União Faz a Vida no município de Nova Mutum. Então, eu presenciei, participei de todos os momentos. Então, foram momentos vivenciados mesmo, né? Até agora, na continuidade dele lá. Nós tivemos a oportunidade, na época, lá em 2005, nós tivemos a oportunidade de ter representantes do Sicredi da época, lá na Secretaria de Educação, falando um pouco sobre um programa que estava sendo desenvolvido no Rio Grande do Sul e no Paraná. E que ele teria muito interesse de demonstrar como era o processo do programa para nós, da secretaria, para o prefeito, né? Para que a gente pudesse também ter esse encantamento que eles estavam tendo. E, na época, a secretária era a dona Ida, e nós atendemos, né, a esse pedido, ouvimos toda a proposta do programa União Faz a Vida, mas, naquele momento, nós tínhamos uma preocupação de que nós queríamos implantar um programa que realmente ele desse continuidade. Porque, muitas vezes, nas secretarias de educação, vários programas são implantados, mas eles são pontuais, eles não têm continuidade, né? Então, a nossa preocupação era um programa tão sério, né, e que a gente teria que ter também um comprometimento com todos os profissionais para que ele pudesse ter efetividade mesmo, né, e que os objetivos fossem alcançados. Então, nós mobilizamos aí todos os nossos professores para que estivessem em um local, no Sindicato Rural, e lá estavam todos os professores da rede municipal, estadual e particular, porque a Secretaria de Educação sempre envolveu todos os professores, independente da rede, né? Porque os alunos, entendemos que são alunos do município, né? Não da rede municipal só. Então, nesse momento, nós tivemos a presença dos representantes do Sicredi, tivemos algumas pessoas do Rio Grande do Sul que estiveram presentes, para poder apresentar esse programa para os professores. Porque nós não queríamos que fosse algo implantado pela secretaria, mas que fosse realmente uma decisão do coletivo. Então, nós tivemos assim uma grande aceitação, né? Houve uma votação. Então, foi algo muito democrático. E, em todos os momentos, nós deixamos muito claro que não era nada obrigatório, que todos teriam, né,
poderiam estar fazendo a sua escolha. Mas, assim, foi muito bacana aquele dia, eu me recordo como se fosse hoje. Já naquele momento, também escolhemos a coordenadora local, né? Então, essa coordenadora local é a Licidneia. Então, a Licidneia foi a coordenadora local eleita, que hoje ela faz parte aqui Do time do né, Sicredi. da Sicredi Ouro Verde. E uma ótima escolha, né? Então, a partir desse momento, então, foi implantado o programa no município. E a nossa preocupação, então, era fortalecer os educadores, né? Antes de falar em qualquer questão de metodologia, em qualquer questão de projetos, o que nós precisávamos naquele momento era o fortalecimento dos nossos professores, porque eles seriam os responsáveis lá dentro da sala de aula. Então, esse foi o nosso foco. Então, a Fundação Sicredi, junto com toda a equipe, realmente intensificou a questão da formação. Então, nós fomos privilegiados realmente com formações intensas, né? Visitas em alguns outros lugares, para que os gestores também compreendessem como que acontecia nesses outros municípios, lá no Rio Grande do Sul também, né? Teve uma equipe que foi para lá com a secretária da época. Mas, assim, então, nós tivemos a oportunidade de implantar um programa com a decisão do coletivo e que, graças a Deus, ele tem trazido aí muitos resultados e estamos aí completando 20 anos, né? Anos. E não foi diferente lá em Itaiangá, né, Silvana? Eu tenho a alegria de ter acompanhado a implantação lá em Itaiangá. E eu lembro muito bem desse desejo dos professores. Eu acho que daí, na época, já por conhecer, né, um pouquinho do que já estava sendo vivenciado por alguns outros municípios da região, era um desejo dos professores de levar União Faz a Vida para lá, né? Conta um pouquinho para a gente. Itaiangá também, as histórias elas se assemelham, né? Em questão, em 2005 eu estava como assessora na Secretaria de Educação e o Sicredi, eu digo que a Sicredi Ouro Verde, ela acredita, ela confia muito nas comunidades, né, nos nossos municípios. E o município iniciando a trajetória com o prefeito, mas o Sicredi já estava lá, né, para apoiar a comunidade. E aí foi um grande parceiro da Secretaria de Educação, onde na época era o Cooper Jovem, né, o seu Manuel, né? O Cooper Jovem, então, mobilizando a questão das crianças, dos nossos alunos e professores para a cooperação. E aí ele disse assim, olha, tem um programa que ele é grandioso, já está acontecendo em Nova Mutum e Lucas do Rio Verde também, ele está iniciando, né? E ele veio trazendo esse desejo. Aí o município teve o Cooperando com a Minha Escola, que foi um projeto também para envolver todos os professores, e teve um destaque. E, com isso, veio o convite para a gente também ter essa adesão, conhecer um pouquinho mais do programa União Faz a Vida. Em 2011, então, nós estávamos na questão como coordenadora de núcleo, né? Onde que, juntamente com a secretária de Educação, a gente teve a oportunidade de participar de uma habilitação em Cuiabá para saber o passo a passo de como que era o programa. E aí a gente trouxe todo esse entusiasmo para os nossos educadores. E no final de 2011, então, foi assinado, assim, mediante vários momentos de conversa com a equipe toda. E como a dona Helena traz, quando a gente olha para o território município, é a rede municipal e estadual, né? A gente não faz distinção, são todos do município. E aí a gente teve momentos, palestra, e a adesão, ela foi uma grande festa, né? Onde que todos assinaram esse querer participar do programa. E depois, então, vieram a questão também... Nesse momento, então, eu fui
também convidada a ser a coordenadora local desse momento de implantação, onde que os nossos professores foram habilitados e iniciou-se, então, o conhecer mais a metodologia e colocar em prática, né? Você falou um pouquinho da adesão, Silvana, e os 2 municípios são referência, assim, também na adesão das escolas, dos professores, né? É como se essa sementinha realmente fosse se espalhando, né? Essa mensagem do programa fosse se espalhando. Como que vocês enxergam isso e como que vocês explicam, né? Que o programa fez tanto sucesso entre os professores, a comunidade realmente abraçou e isso foi se fortalecendo ao longo dos anos. É como você disse, é uma semente que a gente planta, né? Então, a gente planta uma semente e isso ela vai se espalhando, né? E é lógico, houve todo um envolvimento. A gente tem que reconhecer, assim, que a Secretaria de Educação, junto com as escolas, fazem o trabalho. Mas o Sicredi, ele dá todo o apoio, o investimento que ele faz também nas formações, né? Nos profissionais que estão lá acompanhando, nessas avaliações, que anualmente a gente faz as avaliações de como é que nós fomos aquele ano, né? E aí, cada ano, a gente quer melhorar mais. Mas só que, quando a gente fala dessa questão de disseminar, né? Nós estamos disseminando cada vez mais esse programa no município, mas é porque quando você já trabalha numa escola, automaticamente, o município de Nova Mutum, nós temos inaugurado muitas escolas, né? Então, é um município que está crescendo muito, então eu preciso exige esses investimentos. Exige que a gente esteja sempre ampliando aí os nossos espaços. Então, onde é que nós já vamos abrindo uma escola, inaugurando uma escola, já surgem também os projetos e o programa está lá também. Então, assim, é algo que a gente vê que ficou mesmo, né? Então, a gente sabe que existe todo uns desafios, porque é realmente desafiador. Nós temos, assim, muitos profissionais que chegam ao município, novos profissionais, que precisam estar sendo habilitados, né, constantemente pelos nossos assessores, mas é isso que faz a diferença. É o querer, é o buscar e é sempre estar fazendo também. É 100% dos profissionais? Não é 100%, mas é um número muito grande que leva aí esse programa e, principalmente, os valores que estão aí em discussão, né? E presentes, né, Exatamente. nas escolas. Eu atribuo que, desde a adesão, toda essa continuidade, é como se você estivesse cuidando de uma plantação, que ela precisa ser regada. Nós vamos ter muitas ervas daninhas que vão surgindo e precisam ser retiradas, ter todo um trato, E o programa União Faz a Vida, o Sicredi, como gestor, ele tem esse olhar, né? A cada ano traz um novo jeitinho, um adubo, vamos supor, ali para mobilizar, né? Cuidado, porque a gente precisa, por mais que eu aderi e tal, para não se tornar uma rotina. E aí vem as boas perguntas, né? Que nas formações sempre elas vão surgindo de quais são esses impactos que a gente está trazendo, quais são os valores. Então, eu vejo que é toda uma construção, que ela é contínua, né? A gente precisa estar zelando. E mais do que projetos, o programa ele traz um estilo de vida. Ele traz as práticas que, quando eu tive a grata satisfação de estar um pouquinho mais próximo de Nova Mutum, né, nessa jornada, e eu vejo como o conselho de grupo é presente nas mais diversas decisões que a secretaria tem, num todo, é uma decisão coletiva, né? Assim como a questão do nosso olhar em Itanhangá. Então, o projeto ele tem que vir
do interesse do aluno. É a necessidade, mas o interesse do aluno muito presente. Então, são esses os frutos, né, que a gente vai colhendo no decorrer aí dessa implantação. E a nossa responsabilidade é de dar continuidade. A gente tem como... não, são 100% das nossas escolas com o programa? Sim. Porém, a intensidade tem educadores que abraçam, mas tem menos. Tem alguns que demoram um pouquinho mais para reconhecer o potencial que tem essa metodologia. E aí essa diversidade que nos faz prosperar, né? Avançar com todos, né? É acreditar nessa proposta. Só complementando, é quando a Silvana coloca que ele tem que estar sempre sendo reinventado. É esse momento de avaliação. Todos os anos a gente precisa pensar o que é que foi positivo, o que é que não foi positivo, o que é que eu consegui atingir, né? Porque se eu deixar, ele pode cair. E o que numa rotina, né? E que depois ele não é percebido mais com tanto interesse. E as necessidades mudam, né? A educação evolui, ele precisa ir se adaptando a essas necessidades, né? Com certeza. Esse ponto eu acho muito interessante, porque é uma realidade do programa União Faz a Vida desde que chegou nos 2 municípios, mas também é uma realidade da educação no coletivo, né? No dia a dia ela precisa estar se reinventando, se reciclando. Então, dentro disso, queria que vocês comentassem um pouco do que diferencia o programa União Faz a Vida de outras iniciativas educacionais que vocês também veem no dia a dia de trabalho. Posso começar? Pode. Então, né? São muitos os indicadores da grande potência, né, que é a metodologia do programa União Faz a Vida. Se nós buscarmos em questão de uma década atrás, né, dona Helena, nós não tínhamos tantos programas e projetos. Né? Era o programa União Faz a Vida e não existiam outros parceiros, vamos dizer. E aí foram surgindo a necessidade do momento, né? Alfabetiza recentemente, né? Que vem nos abraçando, programas do governo federal, enfim. Mas o programa A União Faz a Vida, a gente percebeu que ele pode, sim, ser um parceiro dessas outras iniciativas, pela metodologia dele. Né? A questão da expedição, que ela é uma das grandes ferramentas da metodologia, ou de encontrar soluções para alguns problemas, né? Que ela é uma tecnologia, né, social, porque ela traz soluções, né? A questão do construir juntos, do buscar a comunidade de aprendizagem, que outros programas também a gente consegue estar... Né, jovens empreendedores também está trazendo junto. Então, ele não trabalha sozinho. Ele proporciona que essa essência da cooperação e da cidadania, elas consigam invadir e trabalhar com os outros projetos que a gente tem e tem dado certo, e o programa também tem fortalecido as outras iniciativas, né? Então, eu vejo assim que o programa ele continua guardando a sua metodologia, né? A gente precisa proteger, mas isso não é que ele consegue dialogar com todas as tecnologias que estão vindo, as metodologias ativas, os projetos, né? O que ele precisa é um entendimento, uma provocação dos nossos professores, que aí vem todas as formações que a gente tem com os coordenadores pedagógicos, os gestores, juntamente com o assessor pedagógico, né? Que ajuda a organizar
como que vão ser os trabalhos, né? Então, eu vejo que a metodologia, ela tem 30 anos, porém, ela é uma metodologia atualizada, né? E ela oportuniza tudo isso. Concordo com a Silvana, né? E principalmente quando ela diz que quando diferencia, o que se diferencia o programa União Faz a Vida dos demais? Primeira questão seriam vários outros programas que às vezes chegam até o município, mas que são programas pontuais. Eles não têm continuidade. Então, esse já é um diferencial, Sim. né? Mas também o programa ele consegue dialogar com os demais que estão ali. O que eu costumo sempre falar para os meus professores, para os coordenadores, diretores, né? Geralmente eles falam, mais um, né? Mais um programa, mais um projeto, porque às vezes tem vários outros que surgem também no dia a dia, né? E eu digo, gente, mas esse é um projeto que você vai desenvolver, mas que também é do programa União Faz a Vida. Por quê? Porque ele dialoga. É a forma como você vai, né, implementar esse seu projeto na sala de aula, ou qualquer coisa que você tenha interesse de trabalhar com o aluno, você vai utilizar a metodologia do programa. Né? Então, essência está ali, né? a essência está lá. Então, independente o que é, hoje nós temos o Alfabetiza, que é muito, né? Mas são todas as atividades que eu vou desenvolver, eu posso colocar ela dentro de uma proposta da metodologia do programa, né? Então, ele está todo interligado. Então, esse é o diferencial. É uma metodologia que ela está presente em todos os momentos. Ela pode estar presente. E também, o grande diferencial é que, hoje, dentro do município de Nova Mutum, ele está dentro da nossa política educacional. Né? Nós, já dentro do nosso PPP, que é o Plano Político Pedagógico, já consta a metodologia do programa como uma das metodologias do nosso sistema de ensino, né? Também nós temos aí, dentro da nossa DRC, que é o documento de referência curricular construído, né, para que a gente possa aí, direcionar a educação do município, nós também colocamos lá dentro que uma das nossas propostas metodológicas é o programa União Faz a Vida. Então, esse é um diferencial. E ele vai perpassar por todos os projetos, os conteúdos ali trabalhados. Então, assim, a gente vê um grande leque se abre através dessa metodologia. A Silvana citou, né, alguns termos que são muito comuns, né, para quem está muito envolvido na metodologia do programa União Faz a Vida. E, claro, todos os professores que nos assistem, enfim, né, devem ter familiaridade com eles, né, seja o conselho de grupo, a comunidade de aprendizagem, a expedição investigativa. Mas eu acho que seria legal a gente explicar um pouquinho para quem está nos assistindo e que talvez não tenha tanta familiaridade com o programa, porque isso mostra muito de como que o programa efetivamente promove esse protagonismo dos envolvidos, né? Sejam eles os alunos, sejam os professores, seja a comunidade que é chamada a abraçar o programa, a se envolver. Então, vocês podem trazer um pouquinho para a gente desses diferenciais, enfim, e desses de como que isso funciona efetivamente na prática. A temporada das expedições investigativas, elas são assim, como agora... os IPs florescendo, eu né? só estou autorizando o ônibus para lá e para cá. Então, é um movimento muito bacana, que o programa, assim, muito forte, a proposta dele é o pertencimento, é você conhecer o local, né? Onde você está, a comunidade. Então, a proposta da expedição é que ela pode acontecer também num espaço da escola, mas ela vai provocar todo um envolvimento das crianças quando elas saem dos muros da escola, vão conhecer um sítio, talvez a praça que eles passam todo dia, mas é um olhar de investigador. E aí, sempre com uma boa pergunta, né? Existe todo um planejamento do professor
Porém, ele sai com essa boa pergunta, aonde que ele buscou no currículo, na necessidade, e ele leva esses alunos para ter um olhar de investigador para aquela comunidade, para aquele território delimitado. E ali eles podem perguntar, observar, né? Ouvir, enfim, experimentar, que essa é a proposta. Então, podem ser na questão de uma simples casa onde tem alguns chazinhos lá da vovó que eles fazem as suas expedições, podem ser em questão da praça, né? De observar uma árvore, enfim, são várias as oportunidades que a gente tem. E nesse retorno, então, eles vão estar trazendo todas essas informações, as curiosidades que eles tiveram, né? Então, essa ferramenta é de motivar as crianças a participarem dessa proposta, né? E aí vão surgir muitos dos porquês, muitas boas perguntas dos alunos que eles vão trazer sobre o assunto, que é as curiosidades, né? Isso impacta diretamente no interesse delas, né? E a partir disso, então, o projeto vai nascendo a partir da curiosidade da criança. Então, essas curiosidades, como que a gente pode encontrar essas respostas? É no material didático? É com quais as pessoas que a gente pode estar convidando ou levando essas crianças novamente para se ter maiores informações de como aconteceu. E é esse movimento natural que ele vai acontecendo e gerando um monte de conhecimentos, de apropriações, né, de diálogos. Então, a expedição investigativa é um dos grandes diferenciais do programa, né? E a gente precisa realmente que ela provoca, porque tem algo muito comum. Se um professor, dois começaram a sair com a expedição, se prepara. Porque todos, não é? Os próprios alunos fomentam, Exatamente. né? Que eles querem. E a nossa turma, quando que vai, né? Então, esse é um movimento bacana, né? Mas conta mais um pouquinho do Nenê, né? Você já falou tudo, né, da expedição. Não, mas realmente é um momento importante, né? Mas eu gostaria de destacar, Silvana, também, que o professor não vai para uma expedição aleatório, né? Uma expedição que ele vai levar por levar. Sim. Atrás daquela expedição, ele tem uma intencionalidade. Então, aí que está a conversa do programa com o currículo. O currículo. Porque o professor, quando ele vai levar a criança a um passeio, a visitar um espaço, ele já tem algo intencional do que ele está querendo que o aluno demonstre o interesse. Né? Então, isso é bacana e provocador. Então, quando ele vai, ele leva o aluno e a boa pergunta que ele já faz uma boa pergunta direcionada, né, ao que ele gostaria que despertasse no aluno, que muitas vezes o aluno não está vendo, né? Ou alguém, o adulto também, talvez não esteja vendo. Mas é muito interessante. Então, eu acho que um foco mesmo, um ponto crucial da metodologia é essa saída. Ou, como a Silvana disse, pode ser até dentro da sala de aula. Mas é todo uma preparação. Né? O professor, quando ele pode não ter ido naquele espaço ainda, ele pode conhecer, saber do espaço, ele pode nem ter ido naquele espaço. Mas ele faz todo um trabalho já, ele faz toda uma preparação para levar esses alunos, para estar com esses alunos, fazer as perguntas adequadas nos momentos certos. Não é simplesmente um aluno, ele viu uma formiga, nós vamos falar sobre a formiga. Então, é isso que tem que ficar claro. Ele já é uma expedição intencional, já para que eu possa estar fazendo um trabalho interligado lá dentro da escola com o meu currículo.
E eu acho que outro diferencial que eu percebo, assim, acompanhando também o programa, é como, desta forma, com as expedições ou com as outras iniciativas, enfim, os alunos enxergam a comunidade e a comunidade enxerga a escola, exatamente. né? E isso promove essa integração. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é muito legal a gente contar essas experiências. Porque quando a criança ela sai ou ela vai para algum lugar, com certeza a gente vai ter alguns parceiros ali que vão estar aguardando, né? Que vão contribuir. Então, isso, eu já tenho uma comunidade de aprendizagem ali, né? Eu já tenho pessoas, eu já tenho espaço, eu já tenho pessoas que já vão trazer muitas informações para os nossos alunos. Então, hoje eu tenho... essa semana mesmo, já várias expedições, eu já autorizei o transporte, né? Tá levando as crianças para o viveiro, para o reciclo. Então, as pessoas já estão lá, elas vê todo um trabalho que é desenvolvido, né? Elas observam como que aquilo acontece. Na biblioteca municipal também, né? As escolas têm as bibliotecas delas, mas a biblioteca municipal é um espaço mais amplo, né? Que tem muito mais recursos ali também, né? Então, assim, vários espaços são explorados por essas crianças. E lá nós temos pessoas que já estão contribuindo com um conhecimento prévio já, para que elas já retornem para a escola, tragam o que elas observaram e aí, então, sim, que vai se dando continuidade a todo o trabalho ali pedagógico que vai ter que ser desenvolvido. Tudo tem um planejamento, né? Exatamente. A intencionalidade do professor também no conversar, agendar, primeiramente. E, assim, tanto em instituições mais organizadas acontecem essas expedições, mas também nas casas, né? Sim. Onde tem um quintal bacana, ou sobre a história. Então, o que a gente vê o pós esse momento? Primeiro, uma preparação para receber essa turma, as crianças, né? Todo um carinho, toda uma preocupação, né? E depois os depoimentos, né? Como foi importante que a comunidade, todos podem estar contribuindo. Eu não preciso ter apenas as pessoas formadas, sim, né? As pessoas mais simples, os idosos, crianças. Então, assim, o programa, ele abraça a todos, né? E são muitas as contribuições para essas crianças. Então, eu vejo que a escola, ela é viva a partir dessa metodologia do programa União Faz a Vida, faz a gente realmente se sentir mais parte da comunidade, né? E, assim, as pessoas, elas ficam felizes dessa contribuição, porque, além do tema da expedição, as crianças acabam comentando algo da escola e também informando, né, de como que é o dia a dia da escola, e muitas pessoas não estão tendo mais esse acesso, né? Então, é uma ponte da escola para a sociedade, e quem faz essa ponte toda é o programa União Faz a Vida. Eu tô achando o máximo, vou só fazer um comentário antes, porque eu sou um ex-aluno contemplado pelo programa União Faz a Vida. Claro que não muito aqui em Lucas do Rio Verde, porque aqui eu já cheguei para cursar o ensino fundamental, mas no Paraná eu via muito isso acontecer, e os meus 2 irmãos foram contemplados aqui. E até hoje, eles lembram das atividades, vocês estão falando das excursões, o Juan, que é o mais novo, fez muito também. Então, é legal, porque a gente vê isso na realidade das nossas famílias também, né? E justamente por isso, eu queria que vocês comentassem esse como é um marco para mim, para vocês enquanto profissionais atuantes, devem ter muitos outros marcos e conquistas dessa implementação, né? Então, para vocês comentarem para a gente, por favor, exemplos mesmo de como esse programa impactou as comunidades onde vocês estão presentes. Bom, eu acho que o impacto maior, ele vem realmente nas atitudes, né? Que os nossos alunos depois conseguem ter no seu dia a dia, com a vivência desses valores
que são construídos ali durante a expedição, durante todo o desenvolvimento do projeto. E hoje a gente percebe, com 20 anos já, então nós temos alunos que, como você disse, né, já estão atuando na comunidade. Eu tenho vários monitores de creche que foram, assim, participantes mesmo, ativos dos projetos, né, do programa União Faz a Vida. Tenho professora, tenho mais de uma professora, né? Temos também vários colaboradores no Sicredi, lá em Nova Mutum. Pessoas que a gente conhece, que são autônomos, né, empreendedores, que passaram pelo chão da escola ali e que também tiveram a oportunidade de participar desses projetos que eram desenvolvidos. Então, a gente vê que são marcas que ficaram. E, ano passado, no final do ano, nós tivemos um seminário de boas práticas. E tivemos a oportunidade de alguns alunos homenagearem alguns professores. Nossa, foi maravilhoso. Várias homenagens, elas falavam de projetos realizados pelo Programa União Faz a Vida, que deixaram marcas profundas, vínculos estabelecidos com a família através dos projetos. Então, assim, eu acredito que esse é um grande marco mesmo, esse vínculo que se cria, porque o professor ele tem um trabalho todo planejado com esse aluno, mas esse aluno também vai trabalhar em casa com a sua família. E às vezes, os pais não imaginam que 5 minutos para estar ali com o aluno, com a criança, falando sobre a abelhinha ou falando sobre o projeto que está sendo desenvolvido, é muito importante para a criança. Então, assim, a gente ouviu assim, depoimentos maravilhosos que... Nossa, vários professores naquele seminário ficaram assim chocados porque eles não tinham noção do impacto que foi esse trabalho desenvolvido nas escolas. Então, eu acredito que isso é restabelecer vínculos familiares, né? Também com a comunidade de aprendizagem. Quantas pessoas a gente não traz para a escola? Avós, né? Para fazer parte. Nossa... nós temos professores, como a Silvana disse, uns com mais se dedicam mais no projeto, outros com maior intencionalidade, outro com menor, mas todos são envolvidos. Então, a gente vê alguns projetos que eles vão mesmo a fundo, né? Eles levam, eles buscam pessoas, eles trazem para dentro da escola, para que realmente flua e que principalmente o que a gente quer, que é o grande propósito mesmo do programa, que é uma educação cooperativa, que isso realmente aconteça através da vivência de valores ali colocados dentro de cada momento do projeto desenvolvido dentro de sala de aula. E o bacana de tudo isso, né, dona Helena, eu vejo que o programa ele promove, sim, um desenvolvimento do aluno, mas também do professor e de todas as pessoas que estão próximas, elas também estão tendo experiências diferentes e fortalecendo o seu dia a dia, o seu profissionalismo. Uma das questões eu vejo que o programa traz o protagonismo do aluno, mas eu digo que diretamente é o protagonismo do professor, né? Em questão, quando a comunidade de aprendizagem talvez não esteja ali nas proximidades ou no nosso município, né? A tecnologia também é um apoio. Então, quantos dos projetos que você faz um contato e faz uma videoconferência, né? Para que os alunos tenham essa oportunidade de perguntar, de ouvir, né? Então, ele traz várias possibilidades, mas algo assim bem marcante
em Itanhangá, nos projetos já realizados, que eu vejo que culturalmente a questão de você apresentar esse aluno para os órgãos públicos, por exemplo, conhecer a Câmara de Vereadores, né? De ter uma audiência, um momento com o prefeito, para levar sugestões, para apresentar. Isso é cidadania, né? É nossos alunos realmente identificando ali um problema, uma possível solução, e vai lá e conversa. Então, a gente, por ser um município menor, a gente tem muito essa facilidade de marcar um momento com o prefeito, com vereadores, e já se passaram várias gestões e essas práticas elas continuam. Então, a gente vai desenvolvendo o nosso público, né? É a questão aí dos menores, mas os maiores também, o município se abre, né? E ser cidadão é essa participação ativa. E quando tem um momento muito forte também da metodologia, que são as mostras ou a culminância do projeto, que todo um trabalho desenvolvido, toda uma pesquisa ali que foi, né? O currículo vivo, né? Ele precisa ser apresentado. Então, quando esse aluno, o empoderamento que o programa traz, desse aluno contar do seu projeto, sim, do projeto da sua turma, e eles se organizam, né? É um momento maravilhoso. E eu vejo esse diferencial também na questão quando a gente traz para o professor olhar, né? E perceber quão grande foi o trabalho que ele fez, né? Então, o programa tem muito disso nas suas formações, que a gente olhar para as nossas ações e ver, né, os pontos fortes e o impacto que isso trouxe, né? Quando eu ouço vocês, né, a gente fala muito do programa União Faz a Vida nessa formação de futuro, né? Futuros cidadãos, né? Esses alunos que vão ser, então, essas pessoas que vão atuar na nossa sociedade, mas a gente também enxerga muito desse impacto já no nosso presente, né? Ainda mais em municípios como, né, Nova Mutum e Itanhangá, que a vivência do programa já é tão presente, tão forte, né? Tão viva, enfim. Então, eu queria ouvir de vocês, e agora a gente já quase se encaminhando para o encerramento da nossa conversa, mas ainda não é encerramento, do maior orgulho de vocês em participar e em ver esse programa acontecendo nas comunidades de vocês. São tantas... que às vezes a gente vai falar e fica muitas de fora, né? Mas eu acho que é esse retorno para a comunidade, né? Acho que, assim, nós aqui como educadores, como eu já disse anteriormente, muito tempo já envolvido na educação, né? Tive aí a oportunidade de me relacionar com pessoas muito comprometidas com a educação, e é isso que a gente deseja, né? Que ela seja cada vez melhor para as nossas crianças que estão chegando aí. Como você disse, é um futuro, mas um futuro que a gente já está vendo, né? Nós já estamos colhendo esses frutos dentro do nosso município. E nós, é lógico, eu me orgulho muito quando a gente fala que está aí há 20 anos com um programa e que ele não é um programa que é simplesmente a Secretaria de Educação que quer, né? Ele já está lá, ele está implantado, ele está sendo implementado diariamente, né? Revisto sempre para que a gente, como falamos aí, que ele não se torne algo muito rotineiro, mas que a gente possa ir junto com toda a nossa equipe, com todos os nossos professores, que eles não são somente professores de conteúdo, né? Nós não podemos ser considerados somente professores de conteúdo, mas professores para a vida dos nossos alunos. E quando a gente tem um parceiro que está nos apoiando, ajudando a
fazer com que esse nosso aluno ele tenha condições de estar atuando futuramente numa comunidade com mais comprometimento, com mais seriedade, né? É lógico, esse é o nosso orgulho, o grande orgulho de poder lá na frente ver, nossa, eu fiz alguma coisa, meus alunos estão lá, quantos rapazes, quantos jovens, quantas pessoas que já casaram, que encontram a gente, né, na rua. Ô, professora Helena, eu fui teu aluno, você lembra de mim, né? E a gente vê pessoas muito bem-sucedidas, né? Pessoas que talvez não tão financeiramente, mas no pessoal, pessoas que estão resolvidas no seu pessoal. Porque quando eu estou bem resolvida ou resolvido, com certeza eu vou conseguir também dar um melhor no meu profissional, né? Na minha vida, com a minha vida familiar, com meus filhos. Então, assim, eu acho que o grande orgulho de estar hoje na educação é poder fazer alguma coisa para que nossos jovens, nossas crianças e jovens possam ser pessoas melhores aí no futuro. Todo esse olhar, né, de gratidão em si pelas experiências que vem construindo essa nossa comunidade, a comunidade escolar e principalmente os indivíduos, né, que passam. Então, eu vejo que o programa, toda essa questão que a gente tem aí, a memória afetiva que foi criada, é uma educação humanizada. É os valores, né? Os valores de você reconhecer e respeitar cada um na sua essência, porém acreditando no potencial que cada um pode e enquanto criança, enquanto educadores, da contribuição que nós temos para a sociedade. Tá? Então, é essa valorização, é a questão da união, do cooperar, do contribuir com ideias, mas também com o trabalho do dia a dia, né? De que eu posso sim contribuir com a minha cidade, com a minha escola, com a minha casa, né? Então, eu vejo que esse é o maior legado que o programa tem. E de uma forma natural, a gente vai se envolvendo. E nesses mais de 15 anos aí do programa, de estar conhecendo o programa, a cada ano que passa, eu vou descobrindo que ele tem um potencial que ainda a gente tem muito a descobrir ainda. É mais um fator positivo. Ele é grandioso, né? Pro dia a dia. E o que nos traz que vale a pena dos impactos são realmente quando os alunos que passaram por nós, ou que ainda estão, os professores mesmos, nos seus depoimentos, eles trazem, né? A vida escolar de muitos dos alunos não se remete a lembrar o nome do professor e a turma, mas eles lembram o nome do projeto que eles realizaram naquele ano. Tal ano foi o projeto tal, outro ano o projeto tal. Então, e isso o que eles viveram, é né? o que ficou. E aí, assim, o que a gente ajudou. Itanhangá tem um dos primeiros projetos, né, do primeiro ano de projetos que eu estava em sala de aula, que eu lembro que foi a tão sonhada praça, que a gente não tinha ainda, dona Helena. E naquela gestão eles fizeram, foi algo assim, que o programa, a metodologia, ela move, né? Então, os alunos vieram, trouxeram que a gente tinha algo de estar melhorando na nossa comunidade, geografia, história, né? O nosso currículo ali, que precisava ser trabalhado. E aí eles fizeram umas entrevistas, um espaço lá, e a sugestão de uma praça, né?
E aí eu disse, não, vocês podem fazer um esboço. Aí eles, não. No outro dia, tá bom. Eu disse, vamos trazer um desenho, como que eles querem projetar. Eles vieram com maquetes. Eles se organizaram, eles viraram à noite junto com família. E aí a gente apresentou para a gestão. Aquela gestão não conseguiu realizar. Mas o gestor seguinte, ele pediu para ouvir desses alunos do projeto, ver as fotos que eles tinham. E depois aconteceu, a praça foi construída e eles puderam dar o depoimento lá daquele projeto sonhado. Então, isso é cidadania. Então, são vários os projetos, mas é essa questão de você realmente amar o local onde você está, o pertencer. E o acreditar que tudo é possível, né? Muito bom. Dentro de tudo isso, Silvana, a gente entra agora numa perspectiva de futuro também, né, do programa. Queria que vocês falassem aí quais são os planos para o futuro do União Faz a Vida. Tem uma expectativa de expansão. E, já dentro disso que você acabou de comentar, como que a própria comunidade pode estar ainda mais inserida, ainda mais presente nesse projeto? Eu acredito que o momento que a gente não deva abrir mão são das culminâncias das mostras, que elas fortalecem a comunidade de estar vendo os resultados dos projetos e das ações. Numa perspectiva de futuro, o dialogar e nós trabalharmos também com projetos e perspectivas nos nossos alunos de curto e longo prazo, né? A gente precisa estimular que eu preciso ter resiliência, né? De iniciar e saber que não vai ser tão rápido, muitas coisas acontecerem. Então, é preciso todo um tempo. Eu preciso insistir, me preparar, buscar. O diálogo, ele abre portas, né? De você conversar com outras pessoas e buscar esse conhecimento, né? Parcerias. E talvez, né, nesse misto todo, nessas vivências, nessa sociedade que por horas a gente vê que estamos todos acelerados, né? Com um monte de informações, mas aí a questão do dialogar e estabelecer vínculos, parcerias. A palavra seria parcerias, que quando a gente fala em educação, a escola sozinha, ela não transforma. Ela precisa da família, ela precisa das instituições como o Sicredi, como tantas outras, né? Então, nós precisamos realmente dessa parceria para as projeções futuras aí, né? Desses cidadãos que, tendo todo esse espírito de solidariedade, de comunidade, as coisas vão acontecendo para solucionar os problemas que vão surgindo aí, né? Que cada dia são novos. Também concordo com a Silvana. Eu acredito que as parcerias, elas fazem a diferença na escola, né? Também o envolvimento da família, acho que trazer mais as famílias ainda. Hoje a gente já faz um trabalho intenso mesmo, né? Para que as famílias estejam mais presentes dentro das unidades escolares. Mas eu acredito que com o fortalecimento ainda mais do programa União Faz a Vida e de outros que serão parceiros nossos também, né? Eu acredito que a gente consiga aí também fazer um bom trabalho. Então, eu acho que é isso, o diálogo também, porque através do diálogo nós podemos aí nos conectar melhor em relação do que nós precisamos ainda fazer para melhorar todo esse desempenho que está sendo já desenvolvido. Mas eu acredito que é isso, né? A gente não... a expansão dele, eu acho que seria mais o envolvimento das pessoas, ampliar esses projetos. Muitas vezes, a escola, talvez, trabalha com um projeto a longo prazo, né? Talvez a gente trabalhar mais projetos, né? É lógico, tem alguns que eles são a longo prazo mesmo, que ele é um projeto interdisciplinar, então ele envolve várias disciplinas ali, né? Onde que ele vai estar se
ele vai estar se concretizando em vários momentos, mas, assim, talvez projetos mais também curtos, em que nós possamos trazer mais pessoas para estar auxiliando esses professores e alunos a desvendarem aí, né, as suas dúvidas ou as suas curiosidades. É o mundo da ciência, Exatamente. né? O programa União Faz a Vida, pesquisadores, né? Cientistas sociais. Com certeza. Aí. E uma das questões assim, que eu vejo e que a gente precisa também estar se pensando nesse futuro, né? Que está aí, é que a gente não perca a essência humana, né? E aí, quando a gente olha lá para um dos grandes inspiradores do cooperativismo, o padre Teodoro, ele dizia que para a gente pensar no desenvolver a comunidade, a gente precisa primeiro investir e acreditar na educação, tá? Então, que esse sonho que é nosso aqui, ele possa ser sonhado também por outras pessoas, por outros gestores, tá? E que possamos realmente fortalecer a nossa educação e, com certeza, o desenvolvimento ele vai ser uma consequência de tudo isso, né? Eu vou usar esse gancho, então, que a Silvana trouxe, falando dos outros gestores, para aproveitar, então, para agradecer a participação de vocês aqui, que hoje representam, né, todos esses parceiros que fazem o programa União Faz a Vida acontecer efetivamente nos 15 municípios da área de atuação da Sicredi Ouro Verde. E também usando um termo que a Silvana trouxe, que fala que o programa é grandioso. Realmente, o programa é muito grandioso em números hoje na Sicredi Ouro Verde. São mais de 70 mil crianças e adolescentes impactados, mais de 5 mil educadores, mas eu acredito que todos nós, né, com essa conversa de hoje, percebemos que muito mais do que grandioso em números, ele é grandioso no impacto, né, na transformação que ele causa, né, nessas escolas, nessas crianças. Então, agradecendo professora Helena e professora Silvana, né, em nome de vocês duas, todos os nossos outros secretários, enfim, todos os professores, todos os envolvidos, todos os educadores, todos os acreditadores do União Faz a Vida, que fazem esse programa acontecer já há quase 20 anos em Mato Grosso. E deixo um espaço para a mensagem de encerramento de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, primeiramente, né? Também é uma responsabilidade muito grande estar representando aí os 15 municípios aqui do Mato Grosso que fazem parte desse que tem esse programa, né? Mas dizer que é um desafio. Então, que se algum dos secretários estão aí meio preocupados, é normal, porque são desafios, os desafios são intensos, mas nós precisamos, antes de tudo, como gestores, acreditar. Se nós somos acreditadores, com toda certeza, nós vamos transmitir isso para o nosso grupo. Então, hoje, o município de Nova Mutum, já há quase 20 anos aí, esse ano completando 20 anos, mas tivemos pessoas que acreditaram no programa, desde o início, e nós estamos aí firmes. E, com certeza, nós vamos levar adiante. Então, dizer aí a todos os pais, alunos e professores que aproveitem essa oportunidade, porque o Sicredi poderia ter escolhido qualquer outra secretaria para estar realizando qualquer outro programa, né? Mas escolheu a educação, porque acredita realmente que nós precisamos de transformar a nossa comunidade. E nós vamos transformar a nossa comunidade realmente trabalhando com nossos alunos valores essenciais para a vida delas. Então, meus agradecimentos a todos vocês, um grande abraço e um grande abraço a todos os meus professores que estão aí no dia a dia, trabalhando, lutando e fazendo a diferença nas unidades escolares. É um momento assim onde que a gente passa um filme, né, Dona Helena, e os nossos sonhos
e ele se resume, eu vejo sempre a palavra acreditador, que ela é forte, mas ela precisa ser trazida na sua essência, né? Então, a partir do momento que eu acredito, eu procuro contagiar outras pessoas com os resultados, né? Mostrando os resultados do que pode acontecer. E hoje a gente vê que os nossos municípios, a nossa região aqui, ela tem uma característica semelhante em todos os municípios. Que a gente tem aí o apoio, né, do nosso gestor municipal, dos nossos prefeitos, que acompanham os projetos, horas mais próximos, horas, né? Eles estão também envolvidos, os nossos professores que se envolvem. Então, a comunidade, as nossas crianças também, os nossos alunos aí que vêm com um brilho no olhar quando a mascote, né? A nossa abelha se aproxima e é um símbolo grande, mas também a gente vê esse amor e toda essa dedicação da Sicredi Ouro Verde através do seu presidente e de todos os colaboradores aí que realmente fazem do programa União Faz a Vida ser grandioso. Tem todo o cuidado. Então, nós também queremos, já pensando também na sucessão desse programa, também que os alunos, os professores novos que estão chegando, também tenham essa mesma coragem de se pronunciar como acreditadores e que isso permaneça por muito tempo, né? E que a gente possa realmente olhar essas memórias, né? E que o futuro ele seja mais humano, com pessoas que acreditam que é possível, sim, a gente viver com harmonia, com cooperação e fazendo o bem, né? Muito obrigada. A jornada de vocês na educação é realmente inspiradora, né, Bruno? E é muito bom poder contar com vocês duas como acreditadoras nesse programa. Muito obrigada mesmo. E para quem nos acompanhou em mais um episódio aqui do Raízes Ouro Verde, também o nosso muito obrigado para você associado, você que ainda não é associado, mas está acompanhando esses materiais em comemoração, em celebração aos 35 anos da cooperativa. Só aquele lembrete de novo, www.sicrediouroverde35anos.com.br. Lá nós temos todos os episódios que já foram publicados disponíveis e também no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Tem muitos episódios emocionantes para você rever ou assistir pela primeira vez, caso você ainda não tenha assistido. Então, acompanhe com a gente o Raízes Ouro Verde. Ainda tem alguns episódios pela frente, né, Bruno? Até a gente completar os 35 episódios que comemoram os 35 anos da Sicredi Ouro Verde. Então, acompanhe com a gente. E até a próxima semana. Até lá!